No programa de hoje, todas as decisões que tomamos geram uma mudança positiva ou negativa. E no programa Não Desista vamos mostrar-lhe que as suas decisões não influenciam apenas a sua vida, mas também das pessoas que o rodeiam. Maria Mónica é um exemplo disso. As decisões que os pais tomaram na sua infância foram refletidas na sua vida. O Valdomiro vai mostrar-lhe como venceu o desejo de matar uma pessoa e como se tornou um empresário de sucesso. Os sites e blogs que estão a dar que falar. Além disso, vamos conhecer o trabalho social do Centro de Ajuda. Já a seguir, o programa Não Desista com Júlio Freitas. Tudo o que fazemos é observado e avaliado por quem nos rodeia, já seja familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos e especialmente, eu costumo dizer, pelos nossos inimigos que estão com os olhos desse tamanho. Por isso, antes de tomar qualquer decisão na vida, reflita, pois a vida que você estará a mudar poderá não ser somente a sua, mas também daqueles que lhe estão a rodear. Eu vou preparar o meu copo com água, porque há centenas e milhares de pessoas que, infelizmente, não pensaram antes de tomar decisões e acabaram destruindo, comprometendo o seu casamento, a sua saúde, a sua família, a sua vida empresarial, espiritual, familiar, e hoje estão a chorar. Eu quero deixar à sua inteira disposição, telespectador, ouvinte, internauta, a linha Amigo 24 Horas, para que você possa ligar e desabafar com alguém que vai lhe ouvir e que vai poder lhe orientar, porque superou também os seus problemas. O número é o 21 836 8008. De qualquer lugar de Portugal, continental, ilhas, você pode ligar para este número, 21 836 8008. Para você que está no exterior, você não pode esquecer de acrescentar o prefixo 351. Eu gostava de mandar um forte abraço para todos aqueles que estão agora mesmo a nos assistir através do yurdtv.eu. A Cláudia está aqui conosco nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Cláudia. Bom dia, senhor Bispo. E você vai estar a ler, no caso, pedido de orientações de pessoas que através do yurdtv.eu deixaram aí o seu pedido de orientação, o seu desabafo. Essa é a verdade. Exatamente. Além da linha Amigo 24 Horas, tem essa opção da yurdtv.eu, como fez a dona Anitta do Estoril. Ela diz: a minha filha que está a realizar tratamento médico devido à tensão arterial alta, mas não tem obtido melhoras. Como posso usar o óleo para a cura dela, pois não está perto de mim? Bem, a senhora pode, no caso, enviar um pouco deste óleo que a senhora recebeu consagrado à Santíssima Trindade no domingo passado, um pouquinho do mesmo para a sua filha, esteja ela aqui em Portugal ou no exterior. Mas é importante, com licença, Cláudia, que ela envie com uma cópia desse folheto ou com o folheto original explicando como se usar o óleo, já seja para a libertação espiritual, a realização sentimental, já seja para a saúde, para a família ou para a prosperidade. Há textos bíblicos e uma explicação objetiva e prática de como fazer uso do óleo consagrado à Santíssima Trindade. Aproveitando, eu queria também, Cláudio, dizer para ela que domingo agora, você que recebeu um pouco deste azeite, neste frasquinho, você vai levar ao centro de ajuda mais próximo de si, porque nós vamos colocar um elemento bíblico, que é o grão de trigo, que representa a prosperidade. Vamos iniciar a Semana da Prosperidade com este elemento, juntamente com este óleo consagrado. Mas também ela pode ajudar a sua filha, ainda que esteja distante, ungindo algo que represente a filha. Como a fotografia da filha, não é? Ungir a fotografia, fazer uso, pensar na sua filha, ter pensamentos positivos, ter fé em Deus, que com certeza a senhora vai estar ajudando. Bem, eu gostava, Cláudia, de exibir agora os sinais que há uma maldição na família, porque há muitas pessoas vítimas de uma maldição e não entende o porquê deste familiar estar agindo assim, ou porquê ele está a sofrer problemas semelhantes aos pais, aos tios e aos primos, e que agora ele está a ver a acontecer os mesmos problemas na vida dos seus irmãos. Assista com atenção. Sinais de quem é vítima de uma maldição familiar. Discussões constantes. Promiscuidade. Abuso sexual. Filhos rebeldes. Divórcio.
amor não correspondido, traições consecutivas, ciúmes exagerados, violência doméstica ou no namoro, mortes sem causa aparente, acidentes sucessivos. Se você se identificou com um destes sinais, saiba que, infelizmente, você e os seus familiares são vítimas de uma maldição. E corre risco de vida, que é o pior. Se esta pessoa não tomar a decisão certa, hoje, sexta-feira, talvez este familiar não acorde amanhã, sábado, nem domingo, porque talvez esteja a viver as suas últimas horas de vida. E você que nos assiste, que se identificou com um destes sinais que caracteriza uma maldição na sua família, você precisa de ajuda. Senhora Mônica, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma vez que a gente tomou conhecimento da sua superação, a convidamos a vir aqui aos nossos estúdios, porque a senhora pode ajudar muita gente. Sim. Apenas para que esse telespectador, ouvinte, internauta entenda que problemas a senhora tinha, sem entrar em detalhes, mas que a senhora enfrentou. E quando a senhora chegou no centro de ajuda, a senhora foi devidamente ajudada, orientada. Senhor Bispo, eu cheguei ao centro de ajuda muito mal espiritualmente, doente. Que doença a senhora com vícios. Eu cheguei à igreja com hemorragias, há 6 meses que andava com hemorragias. Foi assim que eu entrei, via vultos, via... Esse vulto, eram vultos ou era... O que era que a senhora via, na verdade? Era uma sombra? Não, eu via mesmo a pessoa no teto, por cima da minha cama, quando abria os olhos, eu via mesmo a pessoa no A senhora conhecia essa pessoa? Sim, era a minha sogra. Já tinha falecido. Já tinha falecido? Já tinha falecido. Depois do seu falecimento, a senhora começou a ter essas visões de vultos? Eu via ela, abria os olhos e às vezes com muito medo, porque eu tinha medo, porque eu olhava e via, não pode ser, e depois fechava, depois abria de novo. Isso não foi uma vez nem duas, foram repetidas vezes? Bastantes vezes, até que entrei no centro de ajuda. Aqui diz que a senhora também tomou medicamentos por muito tempo. Muitos calmantes. Comecei do mais fraquinho a meio, até que fui aumentando, até que a última vez o médico receitou-me os últimos muito fortes, e ele disse-me, tu não podes tomar isto, só podes tomar quando não dormires mesmo. Eu cheguei a tomar 2 e 3 comprimidos desses, eu não dormia. A senhora... Numa noite. Numa noite? Eu não dormia. Não dormia, não conseguia descansar. Não conseguia dormir. Consequentemente, penso que a senhora não podia ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional. Me refiro boa no sentido de dar o melhor da senhora. Senhor. Só a senhora pode responder essa pergunta. Não dava. A senhora reconhece que não conseguia dar o melhor de si? Não conseguia dar o melhor, não. O relacionamento da senhora, por exemplo, com o marido, como era? Era muito mau. Era muito mau, porque ele dizia qualquer coisa e eu não me calava, eu explodia. Pronto, ia tudo abaixo, ia a casa abaixo, não dava. Eu não conseguia calar. Ele falava uma coisa, eu falava 3 ou 4. E as crianças? Como é que a senhora pôde dar atenção para as crianças criar? Eram 3, a senhora disse. Na altura, no princípio eram só 2, depois veio o terceiro. Veio o terceiro, mas as minhas filhas, por exemplo, eu queria estar com elas, fazia os planos durante o dia que estava no trabalho para chegar a casa e estar com elas, mas depois chegava à noite, eu descarregava tudo em cima delas, a raiva que eu sentia, não sei, porque eu era uma pessoa que eu não gostava de mim, eu era infeliz, eu sentia um vazio enorme, eu descarregava tudo nas minhas filhas, então eu batia nas minhas filhas, descarregava a raiva toda que eu sentia nelas. Estou chocada, a senhora está falando, seus olhos estão cheios, estão brilhando, né, de lágrimas, porque a senhora está falando de um passado muito triste. Muito triste, muito. Porque a senhora, como mãe, amava as suas filhas, queria muito as suas filhas, queria chegar em casa e abraçá-las e brincar com elas e beijá-las e ser amiga delas. Mas quando a senhora chegava em casa é como se a senhora se transformasse. Era o contrário. Em uma outra pessoa. E a senhora acabava descontando a raiva da senhora nas próprias filhas. Toda a raiva que eu tinha, eu descontava nelas. E quando passava essas crises de raiva, de ira, como é que a senhora se sentia? Muito mal comigo própria. Eu sentia muito mal comigo própria. Eu não conseguia perceber porque é que eu fazia aquilo. Porque eu, como quando era criança, sofri. Vi os meus pais a discutir. Sim. O meu pai maltratava a minha mãe. Isso refletiu muito em mim, pronto. E tudo que a minha mãe... por favor, senhora. Com licença. Tudo o que a minha mãe, Senhor Bispo, fazia comigo, eu fazia com as minhas filhas. Tudo igual. O maltrato que a minha mãe me dava, portanto, descarregava... Acabou que a senhora começou, então, a cometer os mesmos erros? Que a minha mãe cometeu comigo. Com a senhora. Pois, tudo.
Quando criança, a senhora devia pensar assim, eu nunca vou fazer com as minhas filhas, com os meus filhos, o que a minha mãe faz comigo. Sim. A senhora estranhava, né? A minha mãe, ora é uma pessoa, ora é outra pessoa. Era o caso dela? Sim, porque... É como se manifestasse dupla personalidade? Por causa, talvez, dos maus tratos, do casamento, que não estava bem, então refletia tudo nos filhos também, e em mim. E então tudo o que aconteceu no meu passado em criança, eu fui refletir, foi tudo igual. Eu fiz tudo com as minhas filhas, a mesma coisa. O que eu não queria fazer, eu acabei a fazer tudo igual, maltratando as minhas filhas. E isso depois, no fim disso acontecer, eu sentia-me horrivelmente mal. Eu não percebia porque é que eu fazia isso, não conseguia perceber porque é que eu fazia isso, pronto. E qual foi o momento mais difícil da vida da senhora? O momento mais difícil foi quando eu olhei para dentro de mim e vi que era uma pessoa que não gostava de mim, não gostava de me ver ao espelho. Eu achava-me má pessoa, a pior pessoa que podia haver acima à face da terra. Então eu achava que não valia a pena viver. Eu achava que mais valia morrer, ir embora, acabar com a vida e ir-me embora. Pronto, a senhora pensou no suicídio? Pensei. Cheguei a sair 2 vezes, tinha visto de casa. Decidida a se matar? Decidida a meter-me à não frente do voltar mais comboio, para a não casa. voltar mais. Só que eu chegava à rua, eu começava a pensar nas minhas filhas, o que é que ia ser delas, eu não Sim. tinha coragem. Pronto. Mas depois voltava tudo a mesmo, continuava a maltratar as minhas filhas. Era isso que eu não entendia. Até que um dia, com essa história toda, doente, eu ouvi... A senhora não buscou refúgio, por exemplo, em tratamentos, em festas, em amigos, ou em viagens, ou aliviar um pouco aquele estresse, porque a senhora trabalhava, tinha problemas no casamento, tinha problemas de saúde, tinha problemas de relacionamento. Sim. A senhora manifestava dupla personalidade, a senhora não dormia, a senhora tomou 4 tipos de comprimidos, Sim. começou desde o mais fraco Fraquinho. até o mais forte e não dormia. Não dormia. Quer dizer, a senhora não procurou Sim. ajuda, a senhora não fez nada? Eu cheguei a ir a bruxos, fui a bruxos, cheguei a ir até uma bem longe para ver se resolvia, só que cada vez as coisas pioravam mais, até que eu também me viciei no álcool. Isso com quantos anos a senhora começou a beber? Com 29, 30 anos. 29 para 30 anos. Sim, mais ou menos, nessa altura tive Para ver ainda... se relaxava um pouco. Porque eu achava que bebendo eu ia conseguir tirar aquele vazio Aquela que eu tinha dentro de tristeza. mim, porque era uma tristeza, um vazio que eu sentia dentro de mim, uma angústia, e eu achava que com a bebida eu conseguia, e realmente eu bebia, e enquanto o efeito do álcool estava, Sim. eu estava, sentia-me feliz, só que depois, quando o efeito passava, Sr. Bispo, era pior 3 vezes mais que aquilo, Aquela dor, aquela dor horrível, aquela tristeza. aquela angústia, aquela vontade de morrer, de não valia a pena viver, porque eu não era feliz, não gostava de mim, não conseguia fazer as pessoas que estavam à volta de mim felizes, pelo contrário. Eu só maltratava as pessoas, eu entristecia as pessoas. Consequentemente, a senhora também era maltratada. E eu era consequentemente, também a senhora era rejeitada. Era isso que acontecia. O Bruno, o Marcos Bueno está aqui agora, ele está assim com um olhar de impactado pelo que a senhora falou. Porque é muito forte, né, o Bueno? O que esta senhora acabou de nos relatar é uma tragédia. Mas, infelizmente, tem pessoas vivendo o que ela viveu. Tem gente agora mesmo nos assistindo que estão drogadas, outras estão bêbadas, outras estão agora dopadas, porque tomaram 2, 3 tipos de remédios diferentes para poder relaxar ou para poder dormir. Tem gente agora desejando suicídio, tem gente que saiu de casa, que pegou o carro, e eu estou falando com você, ouça por favor com atenção, você que saiu de casa com raiva, determinado a acabar com a sua vida, e você está aí agora no carro, planejando em dar fim à sua vida, não é por acaso que a minha convidada está aqui, porque ela saiu de casa também 2 vezes, decidida, hoje eu não volto, hoje eu morro. Mas quando ela se aproximou do comboio, da linha do comboio, a senhora é como se fosse uma mão que pesasse na sua consciência e lhe falasse, e as suas filhas? E os seus filhos? Não, você não tem o direito de fazer isso. Você errou, você tem ferido e tem sido ferida, mas a solução não está na morte, foi a mão de Deus que livrou a senhora. E é a mão de Deus que livra você agora de cometer o pior,
Você talvez tenha adulterado, talvez você tenha mentido, talvez você tenha roubado, talvez você tenha enganado, talvez você tenha sido um mau pai, um mau marido, mas ouça, você está vivo. E assim como você foi capaz de fazer o que é errado, o que é mal, você é capaz de fazer o que é certo, você é capaz de fazer o que é bom. Bueno, bom dia. Muito bom dia, Bispo, bom dia a todos. E passa na cabeça das pessoas, geralmente, essa ideia que ela tinha, que o senhor acabou de mencionar, o suicídio. Quando a pessoa chega nos limites do sofrimento, vem justamente aquela voz. E essa voz, eu acredito, senhora Maria, que ela ficava latente na sua mente, né? Permanente na minha cabeça. Permanente. Eu sofri de enxaquecas também. Isso depois trazia-me umas dores de cabeça. Eu não conseguia estar com as pessoas. Por exemplo, eu estava muito bem a conversar com as pessoas, de repente tinha aquela dor de cabeça. Eu, se fosse preciso, gritava para mandar aquelas pessoas e refugiava-me no quarto às escuras. Às escuras, sem barulho nenhum, porque eu não podia ouvir ninguém. É por isso, Era Bispo, assim que sexta-feira, hoje sexta-feira, a gente realiza um trabalho de libertação, de quebra de maldição, de imposição de mãos muito forte. E, se o senhor permitir, eu tenho aqui Fique à vontade. Uma experiência que o senhor Manuel teve, provando assim que tem doenças que são físicas, mas tem doenças que são de ordem espiritual. Ele diz assim, ó, tinha fortes dores no corpo, as minhas mãos ficavam inchadas, fiz vários exames, tomava muitos medicamentos, cheguei até a Espanha para fazer exames e procurei vários médicos. E eles diziam que eu tinha ácido úrico. Quando participei no centro de ajuda no domingo, usando óleo consagrado, não tenho nenhuma dor e o inchaço das minhas mãos desapareceram. Quer dizer, ele fez uso do óleo consagrado já domingo passado, onde milhares de pessoas estiveram conosco, e ele já é uma prova do que vai acontecer hoje, sexta-feira, se essa pessoa não ficar aí parada. Pois sim, porque ele teve que ir, ele teve que crer, ele teve que fazer uso do óleo consagrado e Deus já lhe deu sinais. Ele recebeu no domingo e você já está lendo aí a sua superação. Bem, nós sabemos que nada melhor que levar uma vida saudável. Quem não quer saúde? Não é verdade? Você concorda? Livre dos vícios que tanto têm destruído pessoas, famílias e, em geral, a sociedade em que vivemos. A pessoa bebe, se droga, a senhora Mônica, ela bebia, enquanto estava no efeito do álcool, segundo a senhora. Feliz. A senhora estava feliz, estava feliz, bem. entre aspas, a senhora estava controlada. Controlada, é isso. Mas aí, quando passava o efeito, a senhora disse que a tristeza, a angústia voltava 3 vezes mais forte, 4 vezes pior. mais. Sim. Quer dizer, mas eu pergunto, apesar dos apelos constantes que o álcool faz mal à saúde e mal também à sua consciência, o seu relacionamento familiar, ainda existem milhões de pessoas presas, infelizmente, a este vício maldito. O alcoolismo atinge não apenas pessoas adultas, como tem afetado cada vez mais jovens. Estima-se que 15% da população mundial seja refém deste terrível vício. A reportagem que vai acompanhar agora fala mais ao respeito. Falar sobre alcoolismo na sociedade atual ainda é tocar num assunto melindroso e delicado. O alcoolismo não atinge apenas pessoas adultas e comprovadamente o uso de álcool atinge cada vez mais jovens em níveis assustadores em todo o mundo. Estima-se que 15% da população mundial seja dependente do álcool. O alcoolismo é uma doença que afeta não só a pessoa, mas sim também os familiares. As pessoas mais próximas são particularmente atingidas no plano afetivo e no seu cotidiano, sentindo-se desamparadas e sem saída. Ao atingir a família, esta tende a dividir-se e a isolar-se da sociedade e do resto do mundo. Portanto, o alcoolismo, mais do que um problema do próprio dependente, é também uma doença da família, uma vez que o sofrimento é de todos e não só do dependente. Começa a afetar a família a partir do momento que começam a surgir os problemas paralelos típicos dos viciados, como acidentes de trânsito, violência, perda de emprego e decadência social, financeira e moral. Tomar uma atitude como a de se procurar um tratamento para um membro da família é sempre algo difícil, já que existe um grande preconceito e vergonha de assumirmos que temos um familiar alcoólatra, como também o próprio doente não admite que é portador deste problema grave e sério. Como resolver este problema, aparentemente sem solução para milhares de famílias portuguesas?
chocante, não é verdade? Nós podemos ajudá-los. Nós podemos ajudar a todas essas pessoas. Mas você diz, então por que vocês não o fizeram? Nós estamos fazendo aqui agora. O problema é que muitas dessas pessoas não reconhecem que precisam de ajuda. E quando a pessoa não reconhece que precisa de ajuda, ela não dá o primeiro passo que mencionou o Marcos há minutos atrás, que é ir ao centro de ajuda. Bem, aqueles que foram, que são milhões, nós ajudamos e superaram seus problemas. E a minha convidada está aqui e ela já vai comprovar o afirmado em minutos. Mas agora, deixe-me falar com um dos assistentes da linha Amigo 24 Horas. Penso que estamos conectados com a central da linha Amigo 24 Horas aqui na nossa capital, em Lisboa, correto? Sim, é aqui em Lisboa. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Bispo. Fala com a Ariela. Oi, Ariela, tudo bem? Tudo bem. Conte-nos, quantos nomes você já tem incluído no nosso livro de oração? Bispo, eu me encontro com 133 ligações. Mas hoje eu queria começar não com os problemas, eu queria começar com uma ligação de alguém que ligou, que fez uso do óleo, Que um dos bom. nossos assistentes. Vamos a este, Um dos então. nossos assistentes atendeu agora. Fazia um mês que ela estava indo ao médico, fazendo exames, e os médicos falavam que não havia melhora. Mas ao fazer uso agora do óleo, assim que o nosso assistente assim a orientou, ela ficou agora curada mesmo da dor de cabeça, ficou curada agora mesmo das dores que ela tinha nas pernas, começou saltando até da alegria, já que ela estava acamada. Que bom, fico Marcelina, feliz. o nome dela. Parabéns, parabéns. Está aí o resultado deste óleo consagrado à Santíssima Trindade por 21 dias no nosso programa, como também em todas as reuniões, em todos os centros de ajuda em Portugal continental, ilhas em toda a Europa. Bem, Ariela, agora, por favor, leia 5 dos muitos nomes que você já tem incluído no nosso livro de oração, porque em aproximadamente 20 minutos vamos interceder por todos aqueles que ligaram, desabafaram e foram devidamente orientados. Com certeza. Nós temos aqui o Antônio de Sesimbra, que ele está desempregado, sofre com insônias, vê vultos, ouve vozes durante a noite, já pensou até mesmo no suicídio, assim como a dona Mônica uma vez foi assim. Também nos ligou a dona Filomena de França, que ela enfrenta problemas sentimentais, está com depressão, sofre com distúrbios alimentares e está muito acima do peso. Também nos ligou o senhor Rodrigues de Bragança. Ele sofre com epilepsia, teve alguns meses sem ter crise, mas na semana passada teve uma que ficou com sequelas e está cansado de tanto sofrimento. Também nos ligou a Cláudia da Madeira. Ela sofre com insônias, tem vários problemas de saúde e está dependente dos médicos para se colocar de pé. Nos ligou também seu bispo a Manuela da Caldas da Rainha. O marido está com depressão há vários anos e os médicos dizem que psicologicamente está tudo bem, mas há momentos em que ele perde a razão, fica completamente desorientado. Eu diria a essas pessoas para prepararem o seu copo com água, assim como eu já tenho o meu preparado para quando o senhor fizer a intercessão pelos mesmos. Muito obrigado, Ariela. Veja, Cláudio, que muitas dessas pessoas, para não dizer todas, têm o seu problema de origem espiritual. Nós exibimos, há minutos atrás, a produção do programa, sinais que caracterizam a maldição na família, coisas horríveis. E as pessoas têm que reconhecer que quando há uma maldição na família, sofre os pais, sofre os filhos, sofre os tios, os primos, os irmãos. E se a pessoa não se libertar, essa maldição vai passar para os netos e dos netos para os bisnetos. E segundo a palavra de Deus, há maldições que vêm até de 4 gerações. Imagine só você. É um conjunto, né, bispo? Como o senhor leu no pensamento hoje, e afeta todos que estão ali naquela família. Afeta os filhos, afeta os parentes, quem está dentro ali da casa, do lar, são afetados. Pois bem, você tem mais aí pedidos de orientação? Temos a senhora Rosa de Évora. Ela diz que tem problemas no estômago, sinto muitas dores e mal-estar. Porém, já fui a vários médicos, realizei vários exames e não sabe o que causa esses sintomas. Será que são problemas espirituais? Eu tenho que dizer que sim. Nesse caso, eu posso afirmar. Não posso afirmar que a senhora tenha sido vítima de um ritual ou de uma praga, de um bruxedo, de uma inveja. Isso eu não posso. Até que a senhora seja devidamente acompanhada, realizemos a imposição de mãos, não cobramos,
E aí, se manifestar o espírito, a entidade, o encosto, o Exu, o caboclo, o guia, o orixá, seja o raio que for, porque não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada em oculto, disse o Senhor Jesus, que não seja revelado. Aí poderemos entrevistar a entidade, o espírito, o encosto e saber como ele entrou. Caso isso não aconteça, porque a senhora não foi vítima de uma praga, de um bruxedo ou de um ritual, mas a senhora afirmando que os especialistas não conseguem diagnosticar, já é a resposta para a gente. Porque os profissionais fazem de tudo para resolver aquele problema. Eles querem achar um diagnóstico. E quando o problema é físico, se consegue diagnosticar, tratar e superá-lo, provando assim que o problema é de origem física. Agora, quando o problema é de origem espiritual, essa pessoa pode ir aos melhores hospitais, clínicas, aos melhores especialistas no mundo. Exatamente. Não vão conseguir diagnosticar. E se diagnosticarem, o tratamento, os medicamentos não vão funcionar. Pelo contrário, vão gerar outros problemas, porque é um espírito aí. Nós vamos exibir aqui agora, foi bom você ter lido esse pedido de orientação, porque a senhora tem que ir hoje, sexta-feira, a senhora precisa de libertação, a senhora precisa se libertar. E eu vou agora exibir sinais que caracterizam uma maldição na saúde. Então, você, telespectador, ouvinte, internauta, preste muita atenção a estes sinais. Sinais de quem é vítima de uma maldição na saúde. Patologia idiopática, dores crónicas, doenças hereditárias, patologias resistentes à terapêutica, múltiplas doenças, quando é curada de uma, surge outra, desmaios sem motivo aparente, dependência de comprimidos, abortos repentinos e consecutivos, esgotamento físico e mental, demência. Se você se identificou com um destes sinais, saiba que, infelizmente, você e os seus familiares são vítimas de uma maldição. Muito forte, né? Porque as pessoas que desconhecem, senhora Mônica, o poder dos espíritos, elas pensam que qualquer problema, ou todos os problemas podem ser resolvidos por meio de um acompanhamento profissional. Quem nos dera, porque nós temos excelentes profissionais e por isso muitas vidas são salvas e ajudadas, mas muitos problemas são de origem espiritual, espirituais e precisa esta pessoa ser acompanhada por homens e mulheres preparados, como nós do Centro de Ajuda, que temos condições e temos provado isso através dos casos verídicos, como a senhora, por exemplo. A senhora falou, apenas recapitulando, que a senhora viu seus pais se agredindo, né? O seu pai agredia a sua mãe, e isso traumatizou a infância da senhora. Me corrija, por favor. E a senhora, então, cresceu, foi uma criança triste, uma adolescente também triste, angustiada, depois entrou em um estado de depressão, constituiu família, não conseguia dormir. No falecimento da sogra, a senhora passou a ver vultos de pessoas falecidas, como a falecida sogra, e passou a tomar 4 comprimidos diferentes, começou com o mais fraco e foi aumentando. Isso para tentar relaxar, dormir, porque a senhora não parava, a cabeça dando voltas e voltas. A senhora diz aqui também que tinha pesadelos, a senhora tinha sonhos horríveis. Sim, eu sonhava com o meu pai, também já tinha falecido, sonhava com ele, sonhava com mortos, às vezes com pessoas que eu nem sequer conhecia, não sei. E ela disse também, Marcos, que ela passou a ter os mesmos problemas que os pais. Não foi o que a senhora disse? Tinha os problemas que a senhora... Ela herdou dos pais. Tá? Os problemas que a senhora viu seus pais sofrer, a senhora passou a ter no casamento e na família da senhora. Sim. E depois manifestava um caráter violento e que maltratava o marido, maltratava as crianças. Era muito violenta. Rejeitava os próprios filhos. Rejeitava. Eu não queria. Eu queria chegar a casa, estar com elas, mas depois eu chegava ao pé delas e eu não conseguia. Eu descarregava tudo aquilo que eu sentia, toda aquela raiva, eu não sei explicar, era uma raiva, uma coisa que quando eu chegava, eu descarregava tudo nelas. Eu descarregava tudo nas minhas filhas. A senhora era um imã para o negativo. Se uma pessoa estivesse sentindo mal, uma pessoa triste, nervosa, irritada, se aproximasse da senhora, a senhora absorvia, porque tem gente que nos assiste agora que é como um imã, absorve tudo que é energia negativa.
está sempre envolvida com acidentes, está sempre envolvida com brigas, está sempre com uma tristeza profunda. A senhora disse aqui, a gente escreveu, que a senhora também chegou para esquecer os problemas, começou a beber, Sim. começou a se entregar à Eu bebida. comecei a beber E por 2 vezes a senhora saiu de casa para cometer o planejando suicídio. Sim, para acabar com a vida acabar com mesmo. a vida. A senhora disse também que teve uma hemorragia, isso devido a um problema no útero. Era uma ferida, acho Uma que tinha uma ferida. ferida, só que a médica depois não coisa, estava bem, eu entretanto engravidei, tive o bebê, fiquei na mesma. E não houve solução, tomava comprimidos, mas não, era assim que eu estava. A senhora teve todos os tipos de problemas, né? Todos. Familiares, mas alguns sentimentais, físicos, espirituais, espirituais. Meu Deus do céu. A senhora chegou no centro de ajuda com toda esta carga tudo. negativa. Eu estava podre espiritualmente quando cheguei à igreja, Senhor Bispo. Eu acho que eu estava podre. Pronto. É a palavra mais certa que eu encontro para mim é que eu estava podre. Eu não gostava de mim. Uma pessoa As que não doenças, gosta dela própria não pode gostar dos outros. Tinha não um consegue vício, gostar dos outros. né? Estava destruindo a sua própria família com a sua Sim. forma de ser, Sim. de agir Sim, e de sim, reagir. Sim. A senhora foi bem recebida no centro de ajuda? Sim, senhora, fui recebida pelo pastor na altura, pela esposa que estava, pelos obreiros. Fui muito bem recebida. Não houve preconceito, não houve rejeição? Fui muito bem tratada, fui muito bem acolhida, conversei com o pastor, falei tudo o que estava a passar, ele foi-me aconselhando, os obreiros foram-me atendendo. Uma pergunta, como é que a senhora tomou conhecimento do centro de ajuda? Através da rádio. Eu programa ouvia a de rádio. rádio, sim. Eu ouvia a Observe rádio. você, ouvinte, que agora nos assiste através de uma das muitas emissoras, porque a senhora está sendo escutada agora de norte a sul, Sim. de leste a oeste do nosso país, inclusive nas ilhas. Você que está agora nos assistir através de um dos programas, assim como ela também teve a oportunidade, senhora Mônica, esse ouvinte está tendo a sua. E você, telespectador, também. Senhora Mônica, como foi esse processo de libertação? Sexta-feira foi importante para a Foi senhora? muito importante. Eu fiz a sexta-feira e a todas as sextas-feiras era feita a oração forte e aos pouquinhos foi-me libertando. Uma pergunta. Eu sou muito curioso. Sim. Quando se realizava a imposição de mãos e repreendia o mal, que alimentava o vício, a depressão, o nervosismo, a insônia, os pesadelos, aquela dupla personalidade, a senhora sentiu alguma coisa estranha? Sim, eu manifestava. A senhora ficava inconsciente, a senhora ouvia distante, Não, eu ouvia. não se controlava, como era? Eu caía, mas eu ouvia aquilo que o pastor dizia e os obreiros diziam. Não lhe derrubavam, a senhora é como se perdesse força nas Aliás, pernas? eu fazia um esforço, eu sentia uma falta de força nas pernas e eu fazia um esforço, eu tinha medo de manifestar. Ou seja, Que é um sinal de que realmente há um eu espírito. tinha medo de manifestar. E então eu encostava-me à parede, Mas eu ainda fazia assim, um esforço enorme, só que eu caía. Pronto, caía. quer dizer, aquele espírito era revelado. Como era bem revelado, disse o eu Senhor caía. Jesus, não há nada em oculto que não seja revelado, e ele veio para desfazer as obras do diabo, as obras do mal. Quando o pastor ou a obreira fazia a oração forte, repreendendo o mal, em o nome de Jesus, esse mal não resistia e se manifestava Era isso. desta forma. A senhora Sim. perdia as forças Eu nas perdia as pernas. forças nas pernas e caía. Bastava o pastor começar a falar nos vícios. Quem os causava problemas- os vícios, né? Repreendendo o espírito. Sim, repreendendo o espírito, Da fazendo doença. oração das doenças, dos vícios, Pumba. vida sentimental, pronto. Manifestava. Eu fazia aquele esforço, mas não adiantava, que eu caía. Como a Caía para o senhora fazia esforço também para não fazer coisas erradas e que a senhora não tinha forças e acabava fazendo. Essa força agora negativa não resistia e se manifestava. Se manifestava. Mas a senhora se libertou, Eu libertei-me, graças a Deus. ficou Hoje completamente curada. Sou uma pessoa, uma nova pessoa. Sou uma pessoa feliz. Hoje quero viver, não quero morrer. Hoje já gosto de me ver ao espelho. Sou uma pessoa Parabéns. completamente feliz. Pronto. O relacionamento com os filhos, Graças a Deus, está bem. o relacionamento com as outras pessoas. Sim, hoje sou mais tolerante, eu não era tolerante, as pessoas falavam comigo, eu gritava, não tolerava, não aceitava aquilo que os outros me diziam e foi no centro de ajuda que eu aprendi a mudar, que eu aprendi a aceitar, Parabéns. que eu aprendi a ouvir os outros, que eu aprendi a ser tolerante, tudo isso. Meu Deus do céu, a lista da senhora é muito grande de problemas. A senhora superou tudo isso. Graças Os a Deus. medicamentos Sim. já não é mais não necessário. tomo nada para dormir, hoje só não durmo mais porque não posso. Aquela hemorragia
cessou, acabou, ficou Sim, curado? quando eu entrei na igreja, sem dar por isso no centro de ajuda, aos pouquinhos, quando eu dei por isso eu não tinha. A vesícula era para ser operada, a vesícula, tinha pedras na vesícula, desapareceu, não tinha pedra nenhuma. Hoje, como tudo, não me faz nada mal, graças a Deus. A senhora já dorme normalmente? Sim, durmo, Sr. Bispo. Tranquila, Durmo muito relaxa? bem. Durmo muito bem hoje. Aqueles pesadelos, Não. aquelas visões de Nunca vultos, mais. de Não. mortos? Não Tudo sonho acabou. nada com isso, acabou tudo isso. Meu Deus do céu. Acabou tudo isso. Qual é o conselho da senhora para essa pessoa que agora está chorando, literalmente chorando? E ela está chorando, sabe por quê? Porque ela está vivendo o horror que a senhora viveu. Sim, Sr. Bispo. O conselho que eu dou é que não se está a ver neste momento, que procure o centro de ajuda mais próximo da casa delas e que vão hoje mesmo, hoje que é sexta-feira, ao mais próximo da casa que tiverem, onde tiverem mais próximo, que vão já hoje e que assistam à reunião, porque elas vão ser ajudadas, vão encontrar no pastor que as receber, na esposa, nos obreiros que estão, vão encontrar ajuda, que falem, que digam tudo aquilo que as atormenta, como me atormentava a mim, e eles vão ser ajudados com certeza e vão ficar bem, como eu fiquei, vão ser muito felizes como eu. Deus não faz acepção de pessoas. Não. E nós, servos do Deus vivo, tampouco fazemos acepção de pessoas. Não importa a religião, não importa a nacionalidade, o nível social, cultural, o importante é a decisão da pessoa querer mudar. A senhora estava decidida e a senhora mudou. E a senhora é prova isso. A senhora é uma prova viva de que esse trabalho é sério e é eficaz. É só no centro de ajuda, a pessoa consegue encontrar ajuda e consegue mudar, porque eu procurei nos médicos, eu procurei nos bruxos. O próprio médico não sabia como havia de fazer, porque ele dizia, eu não te posso dar mais nada para... Aliás, ele disse-me, o último comprimido que ele me deu, ele disse, tu só podes tomar, era uma grageiazinha, só podes tomar isto de vez em quando, porque aquilo era para dopar, ou seja, era para dar às pessoas que estavam internadas. E a senhora tomava isso e não fazia nenhum efeito? Eu cheguei a tomar 2, eu tomei 1, tomei 2, outro dia tomei 3, eu não dormia. Deus meu. Mas bem, isso só faz parte do passado. É isso, Sr. Bispo. Senhora Mônica, qual é o centro de ajuda que a senhora frequenta? Em Trajou-se, no Largo do Recio Pequeno, número 2, Trajou-se, ao pé da Sociedade Trajou-se, na entrada do campo de futebol. Meu Deus, a senhora não pode imaginar o bem que a senhora acabou de fazer à sociedade e a milhares de famílias que estavam prestes a cometer uma loucura, pessoas que estavam prestes a desistir da vida. Muito obrigado por ter vindo aqui e por ter nos relatado o seu passado. A gente não tem que se envergonhar do nosso passado, quando o nosso presente é completamente diferente. É o caso da senhora. Meus parabéns. Obrigada, muito obrigado senhor, mais uma vez por ter vindo. Muito obrigada. Forte, libertador. Marcos, a gente fica emocionado, a gente fica motivado, a gente fica alegre em ver casos verídicos como o da senhora Mônica. E eu faço das palavras dela, o bispo, da senhora Mônica, as palavras para você que nos acompanha nesse momento. Hoje, sexta-feira, você vai receber um atendimento personalizado. Estaremos o dia inteirinho ministrando a libertação, determinando que você fique livre. O médico, de repente, nem aguenta mais ver você. Você procura os médicos e ele nem sabe o que vai falar mais para você, porque o seu problema é de ordem espiritual. Então, se você quer a minha ajuda, hoje mesmo, sexta-feira, às 7h30 da manhã, às 10, às 15, como também às 20 horas eu estarei na Baixa da Banheira, na Estrada Nacional 11, número 243. E você pode, pelo 21 836 8008, ter mais informações do que você deve fazer. Todos os dias, o programa Não Desista leva, no caso, até si o que de melhor existe no Centro de Ajuda, como casos verídicos, como também através da rúbrica Atualidade. E hoje não será diferente. Pode conhecer um pouco melhor o blog do Senhor Bispo Macedo, o fundador do Centro de Ajuda. Um espaço com mensagens de motivação para você que tem andado desmotivado com a sua vida ou quer ser renovado interiormente. As mensagens inteligentes e libertadoras do Senhor Bispo Macedo fortalecem o nosso interior, pois ele fala do Deus vivo que conheceu e que serve. Vamos também acompanhar o trabalho feito pelo Força Jovem Europa, saber que eventos têm sido realizados e conhecer um pouco mais deste movimento jovem que faz dos seus adolescentes um exemplo para a nossa sociedade. Acompanhe.
Na rubrica Atualidade de hoje, levamos você a conhecer o blog do Bispo Macedo, uma página onde pode saber mais sobre a vida do Bispo Macedo através do link Biografia. Pode acompanhar posts diários sobre o jejum de Jesus, assista à Palavra Amiga, uma mensagem de esperança e de fé dedicada a si que quer ter uma vida plena de felicidade. Em bispomacedo.com.br tem ainda a oportunidade de ver vídeos e fotografias das viagens missionárias que o Bispo tem feito ao longo da sua jornada de fé. O Força Jovem Europa já tem uma nova revista. A 5ª edição traz-nos variadas surpresas e novidades. O Campo Pequeno foi o local escolhido para receber o Saiba Dizer Não de 2013. O recinto mostrou-se demasiadamente pequeno para tanto entusiasmo jovem. Pode também conhecer os vencedores e vencidos das Olimpíadas Aquáticas que ocorreram em maio, um exemplo de fair play e diversão. Fica a par de como decorreu a 3ª edição do Duelo de Gigantes. Se quer saber mais sobre o Força Jovem Europa, acesse o site fje.pt ou dirija-se ao centro de ajuda mais próximo da sua residência. Uma atitude consciente de escolher, um novo jeito de ser jovem. Na edição do jornal Folha de Portugal pode acompanhar a reportagem que revela que cerca de 1.300.000 adolescentes morreram em 2012 em consequência de comportamentos de risco. Pode ler mais na página 11 deste jornal. Se quiser conhecer mais sobre o jornal Folha de Portugal e até mesmo adquirir um exemplar, pode aceder à página na internet folhadeportugal.pt ou dirigir-se a um centro de ajuda perto de si. Muito obrigado, Hugo. Bem, vamos agora à nossa sede internacional, mais precisamente aqui ao bairro das Amendoeiras. O Pedro tem ali o seu convidado, que é o Valdomiro Júnior. O Júnior nosso é o convidado do Pedro que vai nos contar a sua experiência, esse poder que há dentro de cada um de nós que se chama fé inteligente, que ele decidiu fazer uso para superar as suas dificuldades e ajudar você, telespectador, a você ouvinte. Pedro, seja bem-vindo. Júnior, fique à vontade. O programa Não Desista agora é todo de vocês. Muito obrigado a todos. O Júnior, como é que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Bom, minha vida era destruída, né? Tudo que eu tentava, nada dava certo, até o ponto de eu procurar o espiritismo, porque eu tentava uma coisa, aquilo era algo bom. Daí quando eu ia fazer aquilo, quando era a minha vez, a coisa não andava, eu perdia. Aí isso, com esse desespero, que eu cheguei até a ser envergonhado, eu procurei o espiritismo. Acabei procurando centros através de um convite, de uma coisa. Mas movido pelo desespero? Sim, movido pelas coisas não dar certo, um desespero, que eu vi que com os outros dava e para mim eu achava que alguma coisa estava errada. Qual foi o envolvimento que você teve com o espiritismo? Pois, o envolvimento no começo, eu precisava fazer, no caso, um trabalho porque o caminho era trancado. Como hoje em dia a gente sabe que é assim que funciona, que eles têm toda uma estratégia. E eu fiz trabalhos, aí a coisa não andava. Aí depois disso eu tinha, como eles dizem, eu tinha, no caso, a mediunidade. Eu tinha que desenvolver o santo e tal. E no caso, daí eu comecei a girar, comecei a buscar nos espíritos, tudo. Daí eu cheguei até deitar para fazer o santo, como dizem. No caso, raspar a cabeça, fazer propriamente um pacto. E houve pacto de sangue? Sim. Então podemos dizer que você chegou ao ponto mais elevado lá dentro do espiritismo. Você chegou a fazer trabalhos, se envolver a esse nível também, fazer despachos? Sim, trabalhos. Trabalhos para abertura de caminho, aí entra lugares como cachoeira, trilhos de comboio, trem no caso, né, que era no Brasil, e trabalhos em cachoeira, quedas da água, tudo na Mata Virgem, era tudo para abrir caminhos, só que o caminho não abria. E sempre existia uma desculpa que no caso o próprio espírito ou o pai de santo, o bruxo, sempre dava aquela desculpa, sempre tinha algo mais a fazer. Agora eu pergunto, você foi envolvido no espiritismo para buscar ajuda, você nunca foi propriamente para fazer o mal para ninguém? Sim, eu ia para buscar ajuda para mim. E com o tempo eu tentava buscar ajuda a outras pessoas. No caso, a minha família, eu levava fotos e... Você esteve envolvido quantos anos? 7 anos. E o que levou você a sair de lá? A sair, como diz, eu já tinha
a gente já tem um caráter. E quando eu vi o bruxo, o pai de santo, no caso, fazer um trabalho para uma cliente, uma pessoa que sempre ajudava ele, dava dinheiro. Daí ele, num certo dia, ele pediu dinheiro para essa pessoa falou que não tinha. E ele, como eu estava sempre com ele, daí ele chegou a preparar, mas no caso sem oração, você não só preparou um agdá com terra, com umas fitas vermelhas, mas sem... Aí preparou isso e fomos de madrugada jogar na casa dessa pessoa. Aí quando voltou, ele falou, amanhã ela está aqui, vai me dar o dobro. Daí no caso, que era R$700 que ele precisava. Você se percebeu de uma maldade dele para uma pessoa supostamente ele deveria fazer o bem, né? Sim, uma pessoa que ele... Foi isso que levou você a sair de lá. Como é que estava a sua vida nessa altura? Como é que você chegou ao centro de ajuda? Sim, daí nessa altura resolvi abandonar tudo por mim mesmo. Eu falei, hoje é só eu e Deus. Aí eu cheguei no centro de ajuda. Eu cheguei aí um dia, só que eu recebi dos próprios espíritos uma ameaça, que se eu pisasse, e eu manifestei nesse dia, e se eu pisasse novamente no centro, eles iam me matar. O senhor veja, bispo, porque ele está falando exatamente aquilo que o senhor mencionava minutos atrás. Quer dizer, ele estava totalmente envolvido e de repente você também tem assistido os programas, você tenta vir ao centro de ajuda, mas há uma resistência. Há uma força negativa que não deixa você vir. Você assiste todos os dias o programa Não Desista e você tem o desejo de vir, você já se preparou para vir, você já veio na porta do centro de ajuda e chega aqui e você não consegue entrar. Quer dizer, houve uma resistência. Mas o Júnior, ô Pedro, o Júnior foi corajoso. E eu quero parabenizar o Júnior pela sinceridade, pela honestidade e também pela coragem de dizer, eu não fico mais aqui, esse lugar não é para mim. Isso aqui não é lugar para gente que quer o que é certo, para gente que quer ser feliz, para gente que quer ajudar o próximo. E você que está envolvido no espiritismo, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, você que tem servido aos orixás, aos caboclos, aos guias, saiba que você está sendo enganado. E o Júnior está provando para você. O Júnior ele está dando a cara, como a senhora Mônica está aqui. As pessoas no centro de ajuda, elas dão a cara, nós damos a cara. Nós falamos a verdade e não temos medo de ameaças, nem de perseguições, nem de discriminação, porque nós sabemos a quem servimos. Não servimos a uma religião, a uma igreja, a um guru, a um líder religioso. Nós servimos ao Deus vivo, que é luz e que te iluminou, Júnior. Te iluminou, Pedro, e nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Júnior, você chegou no centro de ajuda de rastro, você chegou carregado, você chegou cheio do mal. Meu Deus do céu, eu não sabia que você tinha tido um passado tão negro, tão sujo. Sim, Deus bispo. tem sido misericordioso com você, Júnior, porque, desculpa, eu não sabia disso não, mas você não era para estar vivo não. Pois, bispo, daí como eu disse, além das ameaças, daí eu resolvi por mim. E nesses 10 anos, aí eu vim para Portugal. E nesses 10 anos, depois eu consegui, com a minha força, ali assim, que daí eu tava com a minha esposa, depois disso ainda fui amaldiçoado por uma pessoa da família. Não de sangue, mas propriamente da família. Amaldiçoado que falou que fazia bruxarias e que eu não ia ser feliz com a minha esposa, e nisso durou, quer dizer, mais uns 6 anos, daí eu separei. Quer dizer, daí a minha força, que nem eu falava que era eu e a Bíblia, só que a minha força não permitiu que eu conseguisse vencer. Porque, no caso, a Bíblia, o senhor me permite falar, era só palavras, que sem o Espírito, sem o autor da Bíblia, eu não consegui. Daí nisso, no dia que eu cheguei ao centro de ajuda, foi... Aí depois de 10 anos, infelizmente, eu quis voltar a essa prática. Foi aonde eu fiz uma oferenda, acendi uma vela... Então, naquela vez que você veio e foi ameaçado, você não veio ao centro de ajuda. Você veio uma vez e não voltou, se afastou. Você ficou intimidado pelos espíritos durante 10 anos. Aí você ameaçou voltar à prática do espiritismo. Sim, foi na hora depois, daí com a solidão, com a separação, eu fiquei uns 4, 5 meses aqui em Portugal e eu, separado, no caso, sozinho, Quis fazer o trabalho. Aí eu quis voltar a essa prática, aonde eu acendi uma vela.
Aí, uma noite aconteceu que eu ouvi que seria, antes de eu perguntar, seria o meu pior... O pior dia, no caso, foi numa noite que eu estava jantando, daí veio uma força. Durante uns 2 minutos, bispo, que era para mim ir matar essa pessoa. Eu, movido através do ódio, era para mim matar aquela pessoa que profanou palavras de maldição e depois me matar, porque eu culpei tudo a ela. Porque eu não conhecia. Você pensou em matar e em se matar. Como é que estava a sua situação nessa altura? Outros problemas, de forma abreviada. Minha situação quer dizer, eu não dormia, tomava calmante, não conseguia, mesmo com o calmante não conseguia dormir, era depressivo, ficava até 1, 2 horas, eu fumava um cigarro, que eu cheguei a fumar 2 carteiras de cigarro por dia nessa época. Durante quantos anos você fumou? 19 anos. E vindo ao centro de ajuda, participando dessas reuniões de sexta-feira, o seu processo de libertação se deu em quanto tempo? A libertação em si foi rápido, porque foi em questão, porque com essa força que teve, eu decidi, eu quebrei tudo, quebrei a vela, na mesma noite que eu acendi, eu quebrei, arrebentei aquilo tudo, por causa dessa força, e no outro dia eu decidi vir ao centro, porque eu já conhecia. E o que mudou? Só que daí eu vim decidido. Eu vim decidido, eu falei, ou eles vão me matar, ou eu... Aí nisso, durante 3 sexta-feiras, eu cheguei a manifestar. Que eu estava gelado, suava frio, incorporei durante 3 sexta-feiras. E depois dessas 3 semanas? Daí foi em mais ou menos um mês. Em um mês, daí na próxima eu já parei de fumar, já não... Quer dizer, no primeiro dia que eu cheguei, na primeira, eu já dormi, já não precisei do calmante, quer dizer, daí eu comecei a encontrar. Aí com o tempo, aí veio o perdão, com o tempo. Como é que você está hoje? Hoje a gente tem aquela paz que antes a gente não imagina que existe. Não... com depressão, venci tudo, o perdão, mágoas, já não existe nada. Hoje eu tô... Júnior, qual é o seu conselho para essa pessoa que agora está sofrendo como você sofreu? Não imagina que existe essa paz. Qual é o seu conselho para essa pessoa que nos assiste? Principalmente a pessoa que é envolvida com o espiritismo, que está envolvida, que inclusive hoje ou amanhã ou no domingo vai para o terreiro, que essa pessoa tome uma decisão, porque com certeza ela vai ser ameaçada. Ela vai ser ameaçada, só que eles ameaçam sim, só que tocar eles jamais vão poder tocar nela. Júnior, essa pessoa que está nos assistindo, ô Pedro, essa pessoa já está recebendo uma proteção, Júnior, através do seu testemunho. É um sinal de Deus para você. Inclusive, eu queria perguntar ao Pedro, vocês estão me escutando aí? Você está criando gato preto aí na igreja, ô Pedro? Ô Júnior, você trouxe algum gato preto aí para a igreja? Não, porque enquanto vocês estavam falando, eu vi passar um gato preto aí, não passou? Passou ou não passou? Passou um gato preto atrás de vocês. Isso é um sinal para você que estava morrendo de medo, que essas superstições, essas coisas, mas é um sinal para você. Preste atenção. O mal está próximo, mas o bem está sobre você. Preste atenção, eu vou repetir. Se você diz, olha, eu tenho medo, poxa, o Júnior falou várias coisas e é verdade, mas você não tem que ceder para o medo. O que você tem que fazer é buscar a sua libertação e é hoje, Júnior, como você fez. Essa pessoa tem que ser sincera. Eu quero parabenizar você pela sua sinceridade. Você foi transparente e se libertou. E essa pessoa que está nos assistindo vai se libertar também. O seu conselho certamente ajudará esta pessoa. Pedro, as suas considerações finais, e se o Júnior quiser fazer mais alguma consideração, fique à vontade, por favor. Eu estarei aqui hoje durante todo o dia, diante de um problema espiritual, da inveja, da bruxaria. A mãe não sabe o que fazer para o filho, o especialista, como já foi falado, não sabe o que fazer para o paciente, mas eu sei o que fazer e eu vou lhe ajudar. Hoje, sexta-feira, durante todo o dia, já a partir das 7 da manhã, estaremos aqui num plantão, aguardando por você que não dorme, não tem paz, não tem alegria, você que sente medo, um pavor, você que está dominado pela depressão. Onde eu estou neste preciso momento é aqui em Lisboa, fica aqui perto da estação do metro de Chelas, aqui na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, onde eu estarei pessoalmente e eu vou lhe ajudar. Às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde eu estarei pessoalmente às 20 horas. Eu tenho certeza que aí no você será livre. Se cobra, inclusive um dos motivos pelo qual ele saiu, abandonou o espiritismo, é que dessas pessoas, o pai de santo, né, cobrou algo que a pessoa não tinha condições de pagar e foi lá e fez um mal.
fez um mal à pessoa. Mas eu não vou pergunto, cobrar Júnior, nada, o quando no centro de centro de ajuda- ajuda você foi cobrado de algo e quanto você teve que pagar? Porque no centro de ajuda a gente ensina as pessoas a fazer muitas coisas. A perdoar, a dizimar, a amar, a se batizar, a ser verdadeiro, a ofertar, a buscar a Deus, a meditar na sua palavra, a amar o próximo como a si mesmo. Eu pergunto, quando e quanto lhe cobraram? Pagar? Não, nada. Jamais, eu não paguei nada. Júnior, qual é o centro de ajuda que você frequenta? Ele Aqui não em está me Chelas. escutando não, Júnior? Eu peço desculpa. Inclusive, ele nesse estava me domingo, às escutando. 3 da tarde, bispo, se o senhor permite? Sim, fica à vontade. Sim. No domingo, às 3 da tarde, se o senhor permite, vamos estar contando toda a estratégia que o diabo faz. Isso é em todos os lugares, em todas as casas, acho que no mundo inteiro. Toda a estratégia que ele faz para envolver a pessoa. Nós estaremos então, bispo, aqui recebendo esta pessoa e ela não terá Tá que bem. pagar nada também e eu com certeza irei ajudá-la. Muito bem. Então você, telespectador, ouvinte, internauta, aproveite a sua oportunidade. É momento de oração. Nós vamos falar com Deus. A minha convidada já tem aqui o seu copo com água, que eu estou agora mesmo lhe dando em mãos. Espero que você tenha preparado o seu. Cláudio, eu sei que você gostava de ler aí mais pedidos de orientação, mas, pelo jeito, já não temos muito tempo. Vamos falar com Deus. Você tem que escrever essas. Senhor Jesus, eu peço, ajude-me a ajudar este povo tão sofrido, tão oprimido, tão perturbado. Ajude-nos, ó Deus, a ajudar esta gente que já foi a tantos lugares, já bateu em tantas portas. O Senhor é a luz e o Senhor está sobre todos, então ilumina agora o entendimento, o corpo, a família, o trabalho, os caminhos desta pessoa, vítima de uma praga, de um ritual, de um bruxedo, de uma maldição. Jesus, eu apresento a Ti esta água, pois disseste, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Liberta, meu Deus, liberta esta gente da perturbação, da opressão, do vício, da doença, da miséria, da urucubaca, do bruxedo, do ritual que fizeram com o cabelo, com a peça de roupa, com uma roupa íntima, com a fotografia, algo que colocaram na comida, na bebida. Arranca, meu Deus, arranca o mal que entrou pela boca, entrou por meio de um presente, entre aspas, por meio de uma maldição. Eu te peço em o nome de Jesus, pois declara esta água consagrada por Ti, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. E receba a força de Deus, receba a força de Deus. Vamos, aí agora onde você está, receba a energia que há em mim para se levantar e lutar pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu trabalho, pois Deus não desistiu de você e nós tampouco. Respire fundo, olhe para mim. Deus, Ele não desistiu de si e nós, seus servos, tampouco. Por isso, vá ao centro de ajuda mais próximo de si. Coloca de lado o preconceito, as desculpas, porque Deus está dizendo para você, eu te livrei da morte, porque eu vou realizar o teu sonho. É isso mesmo. Essa linda canção eu quero dedicar a todos vocês que estarão hoje pela primeira vez no centro de ajuda mais próximo de si. Promessa se cumprirá.
próximo programa Não Desista, cada um de nós tem autoridade sobre a nossa própria vida e no programa Não Desista será mostrado como deverá exercê-la para conquistar os seus sonhos. Liliana não soube como manter as conquistas e acabou por perder o seu casamento e os problemas começaram a oprimi-la. Saiba como ela usou a autoridade para que pudesse vir ao nosso programa contar a sua história. Pode assistir ao seu programa favorito às 0 horas através da Rede Record e urtv.eu ou Rádio Positiva. A Janine vai-nos mostrar o trauma por que passou por ter os pais separados. Nem com a ajuda de psiquiatras ela conseguiu superar os seus problemas. Vamos dar-lhe a conhecer a nova edição do Folha de Portugal e saber mais sobre a terapia do amor. Não perca o seu programa amanhã às 0 horas na TV Record, Rádio Positiva e urtv.eu. Domingo agora nós vamos dar um grão de trigo para todas as pessoas que reconhecem que Jesus é o pão da vida e veio trazer vida, mais vida com abundância. Porque tem gente que está a viver uma vida, mas uma vida na miséria, de doenças, de vícios, de dores. Isso tudo não presta. Mas domingo agora essa situação vai mudar. A senhora vai estar no centro de ajuda em Trajou-se. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios. O Bueno vai estar domingo agora na Baixa da Banheira, na Estrada Nacional 11, número 243, 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e às 15 horas, bispo. E nós vamos estar com todos vocês na sede internacional, no bairro das Amendoeiras. Vamos saber como estará o tempo hoje em Portugal. Esta sexta-feira, a previsão do estado do tempo prevê céu nublado com algumas abertas na parte da tarde. As temperaturas vão descer ligeiramente no Porto e em Lisboa. Deste modo, espera-se que o Porto chegue à máxima de 22, Lisboa 26, Faro 27, Funchal 24 e Ponta Delgada 24. O bom tempo vai continuar nas principais capitais europeias, à exceção feita de Paris. Madrid terá uma temperatura máxima de 29, Londres 26, Paris 26, Roma 33 e Berlim 29. Obrigado, Cláudio, pela sua participação. Obrigada. Bem, amanhã voltaremos com o seu programa Não Desista e no domingo dando a você um grão de trigo, símbolo da prosperidade. Fiquem bem, até amanhã. A maior campanha de fé de todos os tempos. Era uma vida muito triste, muito sofrida. Tinha também muitos problemas no meu relacionamento. Fui humilhada, era muitas vezes trocada por mulheres e humilhada pela própria família, da parte do meu marido, porque pelo facto de eu não poder ter filhos, minha própria sogra punha a família contra mim. Eu não tinha o apoio do meu marido não me tratava bem, ele não me respeitava, não era amigo. Sofri também na minha vida na saúde. Depois cheguei ao ponto de ser diagnosticado nas minhas análises e de todos os meus irmãos uma doença que era de hepatite C. Sofri muito. Depois de ter sofrido dessa doença, surgiu outra doença no meu segundo casamento, que foi-me diagnosticado nas análises que eu ia sofrer de diabetes e em meio a tanta angústia, em meio a tanto sofrimento, para mim não havia mais solução, não havia mais jeito, era dar cabo da minha própria vida. Porque não havia futuro, eu não conseguia ver nada, só a morte. Vi que havia uma solução ao ver a vida da minha mãe. Fez com que eu visse que havia solução e essa solução era no centro de ajuda, por isso eu procurei o centro de ajuda assim como ela procurou e mais à frente veio uma oportunidade. Nessa oportunidade fui à Fogueira Santa, onde eu não tinha condições nenhumas. Foi mesmo a resposta para a minha vida, para a transformação. 3 meses depois, eu consegui engravidar. Tive o meu sonho realizado.
e obtive a cura também do hepatite C, que foi transportado pelo meu pai. Fui curada, participei das correntes de terça-feira, também fui curada. Lutei, venci e estou aqui. Hoje sou feliz, sou realizada. O meu atual marido, porque como não deu certo no meu primeiro, eu não aceitei aquela situação, venci no meu segundo. Eu sou respeitada, sou amada e sei que tenho um amigo, tenho um homem que me respeita, que cuida da família, preocupa-se com a família. O que eu não tinha no meu primeiro, eu tenho no meu segundo. Deus restituiu-me tudo aquilo que me estava em falta para hoje. Hoje eu posso dizer que sou feliz e tenho sim a minha vida concretizada, o meu sonho realizado. Hoje a minha vida deixou de ser comum para ser extraordinária. Nós estamos aqui com todos os pastores de Portugal e também o Bispo Júlio, responsável pelo Centro de Ajuda na Europa, para interceder por você que está disposto a marcar nessa fogueira santa a sua vida com algo extraordinário. E tem tudo para que isso aconteça, porque além de ser a primeira fogueira santa no Templo de Salomão, será também a primeira fogueira santa em que você irá sacrificar aí no altar do cenáculo de Vila Nova de Gaia. E também será o maior sacrifício que você já fez, porque, bispo, essa pessoa que está participando da fogueira santa, ela tem que entender que para que ela possa surpreender a Deus, o sacrifício dela tem que mexer primeiro com ela, porque ela vai ver as pessoas indo de férias e ela não, ela vai ver outras pessoas comprando e ela não. Então esse sacrifício vai mexer com ela, vai mexer com o diabo, que vai ficar revoltado porque sabe da atitude dela, vai usar familiares, vai usar situações, muitas vezes até aparecem contas em época de campanha, justamente para que ela não se entregue, para que ela não se lance. E só depois que o sacrifício mexeu com ela, mexeu com o diabo, é que vai mexer com Deus. Mexer com Deus é um facto. Você falou uma palavra que me chamou a atenção, e penso também que chamou a atenção dos nossos companheiros de guerra, a marca, né? A pessoa tem que deixar uma marca. Tem gente marcada pela miséria, tem gente marcada pelas dívidas, marcada pela falta de clientes, marcada pela solidão, marcada por um vício, marcada pela família separada. Mas se essa pessoa decidir fazer o extraordinário no altar do Deus vivo no dia 13 de julho, aí em Vila Nova de Gaia, em qualquer centro de ajuda em Portugal continental, ilhas ou no mundo, essa pessoa vai receber uma marca de Deus. Salomão recebeu a marca de Deus por meio da sabedoria, isso no seu interior. E no exterior, a marca da prosperidade. O ouro era como pedra na época de Salomão. Essa campanha de Israel no Templo de Salomão é para marcar a sua vida entre o antes e um depois. Mas para isso é necessário que essa pessoa faça o extraordinário, incomodando assim ao diabo, a ela e a Deus. E chamando a atenção de Deus. E eu tenho certeza que quando você receber a resposta do que você irá sacrificar, pode ter certeza que também vai mexer com muita gente. Vai mexer com a família dela, vai mexer com os vizinhos, vai mexer com os amigos, e todos, assim como ela, vão ficar surpreendidos. Algumas pessoas estão perguntando agora, mas incomodar a Deus é verdade, porque o nosso sacrifício incomoda a Deus no sentido de ele fica incomodado em não fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele prometeu. Mas quando você sacrifica, ele sai do estado de incomodado para realizado, porque a realização de Deus é a nossa felicidade. Deus, muito obrigado. Obrigado pela essa oportunidade extraordinária de levar ao maior altar espiritual no mundo o nosso sonho. O nosso maior sonho, sonho este dado pelo Senhor. Foi o Senhor que nos deu o poder de sonhar e é o Senhor que nos dá o poder de sacrificar em prol da realização dos nossos sonhos, para que a nossa vida seja realizada, tenha sentido, tenha sabor. Como bem disseste, o Senhor veio trazer vida, e vida com saúde, vida com família unida, vida com a família unida, e a vida sentimental realizada, e a vida econômica bem-sucedida, e a vida espiritual salva e fortalecida por meio da paz, do equilíbrio emocional, da autoestima fortalecida. Por isso, meu Deus, agora nós invocamos o Teu poder,
em favor daqueles que fizeram um voto de sacrifício voluntário no teu altar e que estão a gerar o seu sacrifício para chamar a tua atenção. O extraordinário acontecerá antes mesmo, ó Deus, de chegarmos ao altar espiritual, ao maior altar espiritual no mundo, no Templo de Salomão. Que chegue um sinal do Senhor para essa pessoa, chegue um sinal do Senhor para esta pessoa que pensava há dias atrás, há meses, há anos atrás, que nunca se casaria, que nunca seria uma pessoa realizada familiarmente, profissionalmente, fisicamente, sentimentalmente, espiritualmente, mas que haja superação e realização, pois o Senhor faz um milagre. E o Senhor, meu Pai, não faz a obra pela metade. O Senhor cura o doente, mas liberta o oprimido. O Senhor liberta o oprimido, o viciado, mas o Senhor também perdoa ao pecador arrependido. O Senhor perdoa, mas também o Senhor dá o teu espírito, que é paz, amor, alegria, domínio próprio. O Senhor dá o teu espírito, mas o Senhor também prospera, enriquece o trabalhador, o dizimista, generoso, ao ofertante fiel, a essa pessoa que sacrifica voluntariamente no teu altar, crendo nas tuas promessas. Dá, meu Deus, dá coragem, dá ânimo, pois em tuas mãos nós entregamos a todos que estão a sacrificar, que estão a gerar o seu sacrifício para chamar a tua atenção. Muito obrigado, meu Deus. Clame, amigo, amiga, aí no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você esteja agora nos escutar, esse momento é seu, todo seu com Deus. Você sabe o porquê você está a sacrificar. Os pastores, com as suas respectivas esposas, que estão no altar do centro de ajuda, na sua cidade, neste país, estão com vocês. Nós estamos com vocês aqui nos estúdios do programa Não Desista. Agora, no altar da nossa sede internacional, estão homens e mulheres de Deus intercedendo por você. Você não está só. Nós cremos em si. Nós cremos no seu sonho como ninguém. E por isso lhe estamos a falar a verdade. E você que crê, agradeça a Deus antecipadamente. Olhe para mim, respire fundo e entenda que Deus, Ele escolheu quem não tinha idade, nem maturidade e condições para que fizesse o extraordinário. Ele escolheu Salomão. E por quê? Porque Salomão estava disposto a fazer além. Salomão se fez grande no altar de Deus, mesmo ele sendo pequeno. Como disse ele, eu sou um menino, eu sou uma criança. Mas ali ele se tornou grande. Quando você vai para o altar certo, para o altar do Deus vivo, para o altar do centro de ajuda, porque os outros altares são dedicados a eles, aos homens, a denominação, a religião, a seita, mas o altar do centro de ajuda prova com os casos verídicos que está dedicado ao único, vivo e eterno e poderoso Deus. Pois está escrito, assim que Salomão assumiu o seu reinado, ele foi para Gibeão, que é uma região em Israel, e lá ele fez o sacrifício. Ele foi para lá não para orar, mas para sacrificar, para materializar a sua crença em Deus e no seu sonho, porque era o alto maior em Israel. E ali ofereceu 1000 holocaustos. Salomão, naquele altar, chamou a atenção de Deus. Você pode averiguar na sua Bíblia, no livro 1 Reis, e você verá no capítulo 3, penso eu, onde está escrito que ele ali sacrificou e Deus lhe apareceu. O que tem aparecido para você? O mal? Então é porque você não tem aparecido para Deus. Porque quando aparecemos para Deus, então Deus se aparece para a gente. Quando você vai para o altar do Deus vivo, então Deus se aparece para você e diz, pede-me o que queres. Infelizmente, há pessoas que são grandes em conhecimento, conhecem a palavra de Deus, falam até de Deus, têm a Bíblia em casa e fazem até, no caso, as suas orações, os seus votos, caridade, mas no altar de Deus elas são pequenas. Elas fazem o pequeno, quer dizer, e acabam se tornando nada. Não tem testemunho na família, não tem testemunho sentimental, não tem testemunho econômico, não tem testemunho espiritual
E por quê? Porque no altar de Deus oferecem o pouco ou o que querem. O altar de Deus é lugar de sacrifício. Salomão sacrificou no início do seu reinado e manteve os sacrifícios e holocaustos vivos por meio de sacrifícios e holocaustos, diz a Bíblia, e incenso, que representa a oração, a comunhão com Deus, os seus momentos de devoção. E isso ele fazia 3 vezes ao ano, no altar do Deus vivo. Tem gente que reclama, que tenta se excluir do sacrifício uma vez ao ano, quando os homens de Deus ofereciam sacrifícios pelo menos 3 vezes ao ano. Quem critica o sacrifício é porque não crê no seu sonho. Nós cremos. Já Salomão, ele oferecia 3 vezes por ano holocaustos, sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso, que representa, repito, a oração, sobre o altar perante o Senhor. Assim, afirma o texto sagrado, que ele acabou a casa de Deus, no sentido que ele concluiu a obra da casa de Deus. Se você diz, Júlio, nada na minha vida tem se concluído. Eu começo a estudar, não consigo concluir. Me casei, me separei, sabe? Eu comecei a uma empresa e fechei as portas. Tudo que eu começo eu não consigo concluir. Por quê? Por que será? Porque você está errando no altar. Você está indo para o lugar errado. Vá para o altar do Centro de Ajuda. Vá para o altar do Templo de Salomão. Olhe para aqui, por favor, você que me assiste através da Rede Record de televisão. Olhe para este templo maravilhoso, desenhado pelo próprio Deus e edificado pelo povo do Deus vivo em todo o mundo. Pois bem, nós vamos levar aqui ao altar que está dentro deste templo, o Templo de Salomão, o templo do Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Porque foi isso que fez Salomão. Quando ele concluiu a obra de Deus, a casa de Deus, isso ele concluiu por meio de sacrifícios. Você só vê Deus terminar a obra dele na sua vida, já seja na saúde, na família, no casamento, na vida econômica, quando você vive a fé sacrificial no altar, quando você fica na dependência de Deus e não das condições e não das pessoas. Mas claro, como eu disse e repito, há um lugar para que haja essa transformação e esse lugar é o altar. O lugar certo é o maior altar espiritual do mundo, que está aqui, no templo do Deus vivo, no Centro de Ajuda mais próximo de si. Espero que vocês tenham entendido. Quero agradecer aos meus companheiros de guerra que estão cansados, porque o nosso dia inicia cedo e termina no outro dia, porque nós cremos em você como ninguém. E você? Você crê nos seus sonhos? Se você crer, não precisa me responder. Basta estender agora em direção a mim essa arca da aliança, que é o sinal seu com Deus. Ele vai cumprir com a parte dele, depois que eu e você cumpramos com a nossa parte. Até amanhã.